que vocês tenham uma ideia, né, a gente pode estabelecer uma relação de conhecimento popular, né, com uma coisa que acontece no Brasil. O brasileiro é conhecido pelo futebol. É claro que existem muitas pessoas no Brasil que não entendem nada de futebol, mas de uma forma geral, né, o brasileiro entende de futebol, né? Assim como, de uma forma geral, o norte-americano entende de basquete. Então, quando se fala sobre futebol aqui e de basquetebol lá nos Estados Unidos, no geral as pessoas entendem de uma forma mais profunda, né, sobre esse assunto. Então, de tal maneira que lá naquela época, quando eles iam tratar sobre os livros do Antigo Testamento, as pessoas assim também tinham uma visão e tinham um entendimento e uma compreensão sobre os textos sagrados, né? Porque era muito estudado por pessoas e por indivíduos comuns, né? Então isso é bem verdade, né? E especialmente também isso se tornou uma realidade, né, na era sinagogal, né? Logo depois ali da volta do exílio da Babilônia, quando então esse povo dispersa e aí então as sinagogas elas se apresentam como uma espécie de substituto, né, daquilo que acontecia justamente no templo. E eles, longe do templo, não podiam estar no templo constantemente, utilizavam a sinagoga, que tinha um papel educativo, tinha um papel didático para ensinar a ler e escrever a partir do Antigo Testamento, né? Muito bem, ok. Falamos aí sobre essa questão da canonicidade. Mas e quanto à sequência desses livros, né? O Antigo Testamento em hebraico e em português, eles contêm o mesmo material, né? É o mesmo texto, os mesmos livros. Os livros, porém, né, na língua hebraica, eles aparecem numa ordem diferente da nossa, não é no mesmo sentido, né? E a gente não sabe por quê, é uma questão talvez de organização, né, dos tradutores que resolveram colocar na ordem que nós temos disponível diante de nós, né? A versão hebraica, ela divide o Antigo Testamento em 3 grupos apenas. Não é como a divisão em português, que divide os livros em 5 grupos, né? Na divisão portuguesa, a gente aprende isso lá bem cedo na escola dominical, na aula de panorama bíblico, né, do Antigo Testamento. Nós temos o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Esses são os 5 grupos do livro, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, em português e em outras línguas, né, também, como o inglês. Bom, mas em hebraico não é essa divisão que nós temos. Nós temos apenas a divisão em 3 grupos, sendo a lei, os profetas e os escritos, né? Então divide dessa forma. A lei, que é justamente a Torá, os profetas, entram livros de todos os profetas, né? E os escritos, que compreendem tanto os livros históricos quanto os livros poéticos, né? Muito bem. Como é que a Bíblia chegou até nós, né? Como é que nós podemos aqui tratar um pouquinho sobre isso, né? Graças ao trabalho dos escribas, né, que eram indivíduos fiéis ao longo de várias gerações, que aprenderam a arte da cópia, de copiar o texto sagrado, né? Esses indivíduos que nos ajudaram a ter diante de nós
o texto sagrado como nós temos, para podermos ler as Escrituras, né? Então, esses indivíduos, eles são chamados justamente de escribas. E é interessante porque quando vem a época depois do exílio, pós-exílio, né? E a dispersão, quando então os cidadãos, os indivíduos judeus, eles se espalham pelo mundo, e aí vem o advento da sinagoga nessa época. Cada sinagoga deveria ter uma cópia, né, de textos sagrados, né? Então, o papel dos escribas na produção desse material foi muito importante, né? E eles trabalharam duro para produzir essa quantidade enorme de textos. E aí o que acontece? Nós estamos já no final do Antigo Testamento, entrando no período interbíblico. E no período interbíblico, quando acontece essa dispersão e quando então os livros, melhor, as cópias são necessárias, esse grupo de escribas, eles ganham um status ainda maior. Eles passam a ser chamados de doutores da lei, aqueles que tinham conhecimento, a versatilidade e a habilidade para compreender e também já explicar o texto sagrado, né? Então, os doutores da lei, quando entra o Novo Testamento, né, então nós vemos justamente a figura desses escribas, a importância deles, né? Eles estavam abaixo dos sacerdotes, mas a figura deles, a participação deles era muito determinante na sociedade da época de Jesus, né? Chamados doutores, né? Então, pessoal, esses indivíduos que eram os escribas, eles copiavam, para vocês terem uma ideia, eles copiavam à mão o texto sagrado, a palavra de Deus, né? E aí eles tomavam grande cuidado, todo cuidado, para manter a exatidão daquilo que chegava nas mãos deles, né? Então eles tinham critério para escolher o texto material que eles iam usar como referência para produzir o material deles, e além disso eles o faziam com toda a dedicação, né? Muito bem, nossa aula hoje eu tratei a respeito da definição do cânon do Antigo Testamento e a respeito de um pouco sobre como o texto chegou até nós através do trabalho desses homens chamados escribas, né? Depois, na próxima aula, já uma aula que nós teremos aí com vocês, né? O cuidado que nós vamos ver a respeito da produção dos textos do Antigo Testamento, tá bom? Muito bem, até o nosso próximo encontro. Um abraço para todos vocês.